Como lidar com um chefe analítico? Talvez você tenha um chefe que é muito intelectualizado, que gosta de analisar bem as coisas, gosta de ver as coisas até de uma forma bem abstrata, de muitos dados, muitos números. E talvez você esteja tendo algum desafio com um chefe, uma personalidade parecida com isso. Então a gente vai começar aqui a conversar e falar para vocês sobre como é ter um chefe assim e como lidar com ele. E para isso, quero chamar a Bárbara aqui para falar um pouco mais sobre isso para a gente. Pois é, Leandro. Para variar, eu, na minha vida, trabalhando em empresas, também trabalhei com chefes tipo 5, tanto liderança direta quanto liderança de outros setores. Não era o meu setor, mas era um chefe analítico, intelectualizado, que gostava de dados, números, fatos. O que é mais característico desse chefe? Ele gosta de ficar na cabeça dele. Ah, mas como assim? Você vê que ele gosta de ficar analisando, raciocinando, pensando no próximo passo, no planejamento. Ele sente prazer em ficar no planejamento, mais do que em ficar na ação. Não que você não vai ver pessoas desse perfil na ação. Vai ver, mas primeiro houve um planejamento, porque eles amam fazer isso. E eles têm uma dificuldade quando tem uma interferência nisso. Por exemplo, quando eles já planejaram o dia inteiro deles e alguém chega tendo que ter uma conversa de última hora e começa Uhum. a falar e não para mais. E todo o planejamento deles já foi por água abaixo. Então, até dando uma dica para você que trabalha com um chefe mentalzão, analítico, intelectualizado, se você vê que ele gosta de se isolar para planejar, você já entendeu que é assim que ele funciona? Precisou conversar com ele? Marca um horário, adianta o assunto, fala quanto tempo vai demorar. Ah, mas não vai dar porque está pegando fogo, precisa dele agora. Fala com ele. Eu tenho tal assunto para falar com você, eu vou demandar tanto tempo, porque eles gostam de fazer isso. Eles gostam de, mesmo diante de uma adversidade, de se replanejar ali na hora, replanejar o que eles tinham planejado anteriormente. E é uma liderança que gosta de liderar à distância, não se envolver. Eles gostam de analisar o cenário, analisar dados, fatos e números e falar o que vocês têm que fazer para melhorar, para levar o processo adiante. Uhum. Exatamente pelo que eu falei, é mais prazer em ficar na cabeça do que na ação propriamente dita. E também são pessoas que, quando estão no trabalho, eles estão no trabalho. Por que é importante reforçar isso? Porque existem pessoas que têm perfil que chega no trabalho e mistura tudo. Mistura trabalho com amizade, quer contar o que fez do lado de fora do trabalho, quer contar do casamento, quer contar do filho, quer contar do pai, quer contar da mãe. E esse perfil de chefe analítico, intelectualizado, mentalzão, ele não gosta disso. Ele não gosta, ele está ali para trabalhar, ele se sente incomodado com pessoas que fazem isso. Ele se sente incomodado tanto com pessoas que contam de si, quanto pessoas que ficam perguntando dele. Porque ele não quer misturar as coisas, ele se sente invadido. Ele está ali para dar lucro. Na cabeça dele é isso, ele está ali para trabalhar. Então, se você percebeu que você tem um chefe assim, evita fazer pergunta pessoal. Pode ser que em algum momento ele, do nada, comece a falar da vida, do casamento, dos filhos, e aí você deixa, aproveita, entra no assunto, mas de contrário, fale só sobre trabalho e aproveite esse perfil, porque geralmente é aquele perfil que quando está pegando fogo é o que consegue manter, não diria calma, mas o raciocínio. É o que consegue racionalizar o que nós vamos fazer diante dessa crise, enquanto está todo mundo se descabelando. Então, aproveite
essa característica dele. E aproveite também que é uma pessoa que não gosta de desperdício, de tempo, de recurso, de energia. Então, ouça as ideias dele, porque ele sempre vai ter uma ideia de como fazer algo com menos tempo, com menos dinheiro, com menos energia. Muitas vezes tendo o mesmo resultado ou até mais resultado. Então, aproveite essas características dele. Pode não ser aquela pessoa que vai estar ali apagando incêndio, que a gente sabe que acontece nas empresas, mas é a pessoa que vai estar no planejamento. E você, Leandro? Conta suas experiências com liderança desse chefe com esse perfil. Legal. Você trouxe muita coisa aqui já, né? Eu tô até pensando assim, nossa, né? Já trouxe muitos elementos mesmo. Muito bom, tudo isso que você trouxe. Um ponto que eu percebo, né, disso tudo que você falou, é importante ressaltar mesmo que essa personalidade é uma das que tem maior gestão de tempo. Então, o tempo para eles realmente é muito importante. Então, dê valor, né? Ele nos ensina, inclusive, isso, né? A dar valor ao nosso tempo. Esse é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo que ele quer economizar, né, no tempo e tudo mais, uma coisa que eu estava lembrando aqui é que eu já tive alguns chefes tipo 5, não todos, né? Nem todos os chefes analíticos, esses chefes mais mentais, vão ser assim. Mas um desafio que eu tinha é que eles economizavam muito mesmo, né? Então a gente precisava de investimento na empresa e eles não queriam investir, né? Precisava fazer um investimento lá para divulgar mais a empresa e tudo. Não era, né? Então muitas vezes eles economizam até demais. Mas o que é importante e o que eles pedem muito, essa personalidade pede muito, é justamente informação. Eles querem informação, às vezes até demais. Mas muitas vezes a gente aprende, inclusive, a trazer mais informações embasadas, porque eles querem ter os dados. Então, assim, muitas vezes ele não vai investir porque você não conseguiu provar para ele que investimento vai dar retorno. Muitas vezes você não conseguiu dar os dados que ele queria para fazer algo acontecer. Então, é um desafio muito grande que eu vejo com esses chefes é você ter informações, trazer informações com qualidade. E como lidar, né? Muitas vezes você vai ter que aprender, que às vezes justamente você está dando pouco valor para a informação e você precisa aprender a dar mais valor. E às vezes você precisa também começar a falar com o chefe, falar assim, opa, a gente precisa, não dá para ficar coletando informação sem parar. Tem uma hora que a gente precisa parar de coletar informação e agir. E esse é outro desafio, né? Que a Bárbara aqui você trouxe, que é forte e muitas vezes incomoda isso, assim. Você não vai ter um chefe que vai ficar tanto na ação. Você não vai ter o chefe executor que tá lá, né? O pessoal fica falando tanto, né? O líder que ele tá junto e tal. O analítico, ele é o líder que, meu, ele tá ali planejando e pensando em como melhor articular todo mundo. Ele gosta de olhar para o jogo como um todo. Ele gosta de ver a vida assim, para meu, como que eu coloco aqui as melhores peças, as pessoas no melhor lugar para as coisas fluir. Ele não vai ser o cara que vai estar lá na ação e falar assim, não, Júnior, vou estar aqui carregando caixa junto com vocês. Não vai. Mas não é isso, não é por conta disso que ele tem menos valor. A gente precisa aprender a valorizar o trabalho intelectual. Talvez seja isso um dos pontos que vem forte também. Aprenda a valorizar o trabalho intelectual. Sim, Então, um ponto que você falou, Leandro. Quando eu tive um chefe desse perfil, hoje eu me arrependo disso que o Leandro falou, de não ter levado para ele, olha, tudo bem, você está economizando com matérias-primas, porém o resultado está sendo X. O que que eu vejo? Muita conversinha de corredor, muito, ah, economiza muito, compra matéria-prima mais barata e quer resultado. Só que você tem que falar isso com a sua liderança. Esse chefe mentalzão, analítico, que gosta de economizar tempo, dinheiro, recursos, mostre para ele. Porque ele vai sentir prazer em analisar os seus dados. Ele vai sentir prazer em bater quanto que ele pagou, quanto ele vendeu, se teve reclamação,
ele vai sentir prazer em analisar dados que as pessoas não têm paciência de coletar para mostrar para ele tomar a melhor ação. Então fica muita conversinha de corredor que poderia ser resolvida você entrando no modelo mental dele, analítico, intelectual, de observar. Então, fale a mesma língua dele para você ser compreendido. Isso que eu queria, só sem querer te interromper, Leandro, mas eu acho muito interessante trazer isso. Sim, muito bom. Acho, para mim não foi interrupção nenhuma. E eu acho que esses são pontos importantes. E como a gente sempre traz aqui nos vídeos, né? Nada é por acaso. Se você tá com um chefe assim, muitas vezes é um convite da vida mesmo, para você aprender a coletar mais dados, dar mais valor aos dados, dar mais valor a analisar as coisas com mais cuidado. Talvez você esteja indo muito por conta de relações sociais, ou indo muito na louca. Alguma coisa está acontecendo e talvez o convite que está sendo feito para você. Olha, traga mais dados, embase melhor aquelas suas decisões. Esse pode ser um caminho. Talvez também você esteja na mesma energia do seu chefe, esteja num mundo muito abstrato e você precisa ir para um mundo mais concreto também. Então, esse pode ser outro aprendizado. Aprenda a ir mais também para o mundo concreto. E então, assim, ó, eu vejo que essas são algumas das coisas que a gente tem para aprender com esse chefe. E é importante, né? A gente traz muito aqui a base do Enneagrama para entender as pessoas, para trazer esses conhecimentos para vocês. E entendendo melhor o Enneagrama, a gente consegue compreender por que que aquela pessoa precisa. Aqui a gente não vai conseguir falar de tudo isso. Mas por que que aquela pessoa precisa tanto de informação? Por que que aquela pessoa fica tanto ali no mundo abstrato e não vai tanto para o concreto como a gente gostaria? Entender tudo isso faz a gente compreender, às vezes, até o que a gente tem. E muitas vezes a gente tem isso. Quantas vezes você precisava ir para ação e você foi lá e comprou mais um curso? Quantas vezes, né, você não fez isso? Tanto que a gente está aqui para trazer uma escola que é uma escola de práticas, não é só para ficar na teoria, não, é para você aprender a usar isso na prática. Então, para de ficar procurando coisas demais aí para só aprender no teórico e comece você também. Será que você também não está na teoria demais e está deixando de ir para a prática? Talvez seja esse o convite. Vá e aprenda a aplicar o que você já sabe. Exatamente. E, pessoal, vem para a nossa escola porque é isso que o Leandro falou. Não adianta comprar mais um curso, viver de curso em curso. Não é isso. Você compra um curso hoje, vai falar o mesmo que o outro daqui a pouco. Enneagrama é prática, é diária. Não existe isso. Você se autodesenvolver e pronto, vou me aposentar. Não. O que eu mais escuto de mentorado é o seguinte: caramba, eu faço mentoria com Enneagrama, eu vou na psicóloga, eu vou no terapeuta, eu leio livro e cada hora aparece uma coisa. E eu respondi: sim, cada hora vai aparecer uma coisa. E a ideia da nossa escola é justamente essa: é um aprendizado contínuo. É você hoje estar atento a um ponto seu que precisa ser melhorado que talvez daqui a alguns meses vai ser fichinha para você, porque vai aparecer outra coisa para você resolver. E é essa prática do dia a dia que a gente quer trazer para vocês, porque Enneagrama é uma sabedoria. E sabedoria precisa ser deliciada e praticada no nosso dia a dia. Então, ó, vem para nossa escola. Isso aí, vem para nossa escola, aproveite esse tema do nosso vídeo de hoje, valorize o conhecimento e valorize ele principalmente aplicando, trazendo para a prática. Então, vem com a gente.